Irmãs, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 38. Mateus, capítulo 5, verso 38. E aqui, de volta ao Sermão do Monte, sermão impressionante, proferido por Jesus para os seus discípulos. O Senhor apresenta a quinta antítese ao pensamento corrente dos escribas e dos fariseus, interpretando equivocadamente a lei de Moisés. E o que Jesus faz para os seus discípulos é reinterpretar a lei, da qual, aliás, o próprio Senhor, o Mestre, era o autor. Então, não existe nenhuma contraposição entre Cristo e Moisés. Absolutamente nenhuma. O que havia nesse texto, e há nesse texto, é uma contraposição entre a interpretação dos escribas e dos fariseus à lei de Moisés, ou da lei de Moisés, e Cristo, o legislador, que coloca as coisas todas nos eixos, discutindo então, de maneira maravilhosa e profunda, esses quadros com seus discípulos. Aqui, depois do Senhor ter tratado de homicídio virtual, foi a primeira ideia do Senhor, reinterpretando o mandamento, não matarás. O Senhor depois tratou da questão do adultério, do olhar, tratou da questão da família, do divórcio, das alianças, tratou da questão do valor incomparável da palavra, do peso que as nossas palavras têm que ter, palavra do discípulo. Agora então, o Senhor trata de um princípio que pode ser considerado nesse texto o mais desafiador dos seus preceitos. Porque Jesus, mais do que nos outros exemplos, toca num ponto super sensível daquilo que seria e é a reação natural de qualquer pessoa normal diante das pressões da vida e dos enfrentamentos, conforme o que o texto vai descrever. E Jesus propõe uma alternativa completamente subversiva à reação natural de alguém diante de ofensas e as coisas que Cristo passa a descrever a partir do verso 38. Nós estamos, portanto, diante do preceito mais desafiador, o teste mais grave e agudo para os seus discípulos. Vale dizer outra vez que em toda a exposição do Sermão do Monte, Jesus nos está apresentando um caminho para a salvação dos perdidos. Ele não está aqui dizendo, se vocês viverem de conformidade com esses preceitos e esses mandamentos e essa lei de Moisés, vocês serão salvos. Não é isso. Não há a menor possibilidade de alguém ser salvo pela via do cumprimento completo, total, cabal desses mandamentos de Jesus. O que o Senhor está fazendo é apresentar para os salvos, para os que já haviam sido alcançados por essa graça redentora, salvação exclusivamente baseada no sacrifício de Jesus, os que participavam do escopo das bem-aventuranças enunciadas pelo Senhor no começo do seu sermão. Estes sim são objeto desses preceitos. E o que Cristo está fazendo é dizendo para os salvos, seus discípulos, assim vocês têm que viver pela graça. A mesma graça que os alcançou para a salvação. É a graça que os haverá de dia a dia habilitar para que vocês vivam nisso que o pastor John Stott muito apropriadamente chamou de contracultura cristã. Vocês são chamados a viver na contramão das reações do homem natural. E então, nesse ponto, Jesus toca um nervo super sensível do coração humano. Eu li, hoje mesmo, no jornal o Globo, trouxe até aqui, nem tive tempo de digitar aqui no meu esboço e no meu resumo, essa ilustração do que nós vamos tratar.
Jornal O Globo de hoje, segundo caderno, que trata sempre de filmes, televisão, cultura, etc., falando de uma minissérie. Eu não estou sugerindo que você assista essa minissérie, não, nem sei se vai ser boa, se é ruim, se convém, se não convém. Você que decide. Mas me chamou a atenção, é uma minissérie da Globo que vai passar nos próximos dias, e várias histórias cruzadas e diferentes, que vão andando em paralelo, segundo o que eu entendi, tratam de situações do cotidiano e que vão se encontrar, de alguma forma, um elenco absolutamente estelar, as melhores estrelas, os melhores astros da televisão brasileira vão fazer aí parte dessa minissérie. São 4 ou 5 histórias, 2 das quais têm precisamente a ver com aquilo de que Jesus passa a tratar nesse texto. Vingança. Uma delas, ciúme, assassinato e vingança. E lá pelas tantas existe aqui uma sinopse da primeira história, e ela trata de alguém que decide vingar a morte da filha. A mãe que decide vingar a morte da filha em circunstâncias trágicas. A segunda história, briga de vizinhos levada às últimas consequências. E aqui as semelhanças com o mundo real não são mera coincidência, porque você sabe que conflitos no trânsito acabam gerando tragédias tais como essa que essa minissérie vai reportar. Da mesma maneira, briga de vizinhos levada às últimas consequências. A atriz é a Adriana Esteves, que muita gente conhece, uma atriz muito conhecida. Diz aqui o texto: por vingança, Douglas, um policial malandro, arma um flagrante contra a doméstica, que possivelmente é representada nessa história pela Adriana Esteves. Fechado aqui o parênteses, Cristo passa a tratar, no verso 38, dessa reação natural a ofensas, ao enfrentamento do mal. Aliás, do mal personificado em alguém, mal, pessoa má. Diz Jesus no verso 38, de Mateus capítulo 5, vejam comigo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Confesso para vocês que esse texto, que li tantas vezes, sempre me pareceu, de certo modo, uma espécie de idealização impossível do mestre. É como se, e me referindo respeitosamente ao nosso Senhor, o mestre idealizasse delirantemente alguma coisa completamente impossível de se viver na prática. É uma violência a reação própria do coração humano. Em primeiro lugar, é preciso que a gente compreenda que nesse ponto, o preceito, o mandamento, a instrução da lei de Moisés que Jesus reproduziu, conferia com a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. A questão é que esse era um preceito, você depois com calma pode verificar nos textos do Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio capítulo 19, versículo 17 em diante, Levítico capítulo 19, da mesma forma, era uma instrução própria para aquela parte da legislação mosaica que tinha a ver com um preceito judicial. Já lhes disse daqui que a lei de Moisés tinha 3 alcances muito distintos. Um primeiro alcance moral. A lei de Moisés era uma expressão, e é
uma expressão das virtudes do nosso Deus, perfeito em todo o seu caráter. Esse é o aspecto moral da lei, aspecto que não caiu com a vinda do Messias. Havia um segundo aspecto cerimonial, que prefigurava o que Cristo haveria de fazer na cruz do Calvário. E uma vez que esse sacrifício perfeito foi cumprido em Cristo, os aspectos cerimoniais da lei de Moisés perderam sentido para quem encontra Jesus, o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E havia um terceiro aspecto na legislação mosaica, que era o aspecto de que esse texto trata, o aspecto judicial, regulação entre partes. Se você vir no texto de Deuteronômio capítulo 19, era preceito a ser aplicado pelos juízes. Quando houvesse demanda entre partes, imaginem 400 mil vivendo no deserto, saindo da terra do Egito na direção de Canaã. A lei de Moisés tratava também de princípios a serem aplicados judicialmente. E nesse ponto havia um princípio que visava não estimular a vingança. Bem ao contrário disso, era um princípio que tratava de regular o limite do castigo a ser imposto a um criminoso. Nesse sentido, era coibir o exagero da pena que haveria de ser imposta a um criminoso, de modo que a lei mosaica estabeleceu o que judicialmente se poderia chamar princípio da retribuição exata. E o que faziam os escribas e fariseus naqueles dias de Jesus? Aplicavam esse princípio que visava regular a convivência entre aquele povo como cidadãos, princípio a ser aplicado pelos juízes de Israel nas disputas, nas demandas judiciais. Aquele grupo de fariseus e de escribas tinha passado a aplicar esse princípio nas relações pessoais, como se devesse valer nas relações uns com os outros, o princípio do olho por olho, dente por dente. E então o Senhor Jesus passa a interpretar o que deveriam ser os princípios a regularem as relações entre as pessoas. Você, discípulo de Jesus, diante de um perverso, diante de alguém mau, declaradamente mau. Diz Jesus então, verso 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. E aqui começa a nossa inquietação, porque o texto de Jesus significa exatamente isso. Não resistir significa não se opor, significa eventualmente dobrar a possibilidade da injúria feita, do insulto perpetrado por um mal contra você. É isso que Jesus diz, não resistais ao perverso nas suas relações de enfrentamento com pessoas más. Tiago, capítulo 4, versículo 7, é um texto que nós lemos, estudamos aqui no ano passado, o termo é exatamente o mesmo. E ele diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Então, aqui o que Cristo está dizendo não é que você deva transigir com o pecado, com Satanás, que você deva abrir mão dos seus princípios morais, da sua ética cristã. Mas significa você não deve oferecer resistência. Nós vamos ver de que modo o Senhor ilustra essa situação, esse princípio, a pessoas más. Em que termos? E eu insisto em dizer a vocês, o mandamento de Jesus é completamente desconcertante, porque ele me soa muito antinatural. Não faz parte do meu temperamento, do meu jeito de ser, da minha natureza humana. Ilustra Jesus
o princípio e o seu preceito em 4 situações distintas. Que situações são essas? Verso 39. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não havia, naquela cultura oriental, insulto maior do que uma bofetada no rosto. Provavelmente na nossa cultura também não. E Jesus diz assim: não resistam ao perverso. Ao usar a ideia de um tapa no rosto, o que Jesus quer dizer tem a ver com insultos gravíssimos, talvez o mais agudo, de que você pudesse ser vítima, ofensas pessoais, algum tipo de calúnia que se possa dizer contra a sua vida. Diz Jesus: não resista, não resista, ofereça o outro lado e a outra face. A segunda ilustração do mesmo princípio, Jesus prossegue dizendo no verso 40: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E nisso concordam os melhores estudiosos desse texto. Jesus se referia a uma situação judicial, alguém processando você injustamente, levando você às barras do tribunal e da justiça de maneira imprópria e injusta. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Também os estudiosos desse texto indicam que a legislação local naqueles dias de Jesus impedia alguém de deixar a sua capa durante um dia inteiro, ou pelo menos na virada do dia, porque a capa servia, especialmente para os mais pobres, como elemento de cobertura para uma noite menos desconfortável e menos fria. E de Jesus: haverá pressões injustas contra as suas vidas. Vocês, discípulos, têm que ter um espírito desprendido e abnegado, no sentido de deixar que se leve até um pouco mais a própria capa. Verso 41, Jesus continua a desconcertar os seus interlocutores, discípulos, tocados pela sua graça e pelo seu poder. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Novamente, os estudiosos desse texto indicam que Jesus se referiu a alguma coisa que era muito conhecida dos judeus. Povos vassalos dominados, como era o caso deles, por exemplo, pelos romanos, se viam às voltas com imposição de determinado tipo de trabalho forçado. Um judeu, cuidando das suas lides lá pelas tantas, uma autoridade romana lhe impunha um serviço forçado. Alguma coisa como que: olha, você pare as suas atividades e carregue aqui esse peso por 1 milha. Lembram-se do constrangimento que foi imposto a Simão Cireneu? Obrigaram-no a carregar a cruz de Cristo. Serviço forçado. Era uma imposição do povo dominador, que eventualmente impunha contra a vontade, de maneira tirânica e ditatorial, alguma caminhada desse gênero. De Jesus: não resistam ao perverso. A gente teria que fazer algumas transposições para os dias de hoje, mas você vive muitas situações de constrangimento. Você não está sendo necessariamente levado ou instado a fazer alguma coisa que contrarie a sua moral, a sua ética cristã, mas lá no seu trabalho, frequentemente nessa relação de gerente com gerenciado, há situações de constrangimento. Você faz porque estão mandando você fazer. É ou não é assim? Ou só aconteceu comigo? Quem já viveu esse tipo de situação? Todo mundo. Se você se trabalhou num ambiente empresarial qualquer, haverá situações em que você vai se ver constrangido a fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Eu não estou me referindo a alguma coisa não ética. Por exemplo, você é um profissional super qualificado e dão a você uma atribuição que não tem a menor relação com o seu nível de qualificação pessoal. Isso para não falar da legislação com a qual eventualmente você não concorda
por exemplo, imposto de renda, né? Tem gente que sofre para pagar imposto de renda, e é discípulo de Jesus sendo testado na hora de fazer sua declaração de imposto de renda. É com recibo, é sem recibo. Isso acontece ou não acontece? Ou só acontece do lado de fora da igreja? Jesus avança na ilustração do seu princípio, do preceito, do mandamento, no verso 42, aparentemente inserindo um quadro que não tem qualquer tipo de relação com os anteriores. Verso 42, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Não pareceu para vocês que nesse caso, a ilustração de Jesus, esse quadro, tem pouca relação com os quadros anteriores? Por que Jesus aqui nesse ponto falou de alguém que simplesmente chega para você e pede um dinheiro, alguma coisa, um bem qualquer emprestado, ou pede a doação? Por que será que Jesus tratou disso nesse ponto? Porque no final das contas, aqui está o nervo mais sensível da nossa incapacidade de responder conforme o preceito de Jesus. É o desprendimento, é você negar-se a si mesmo, é você nutrir, como comenta pastor Martin Lloyd Jones, que tantas vezes a gente cita deste púlpito aqui, você nutrir uma enorme indiferença para o seu próprio eu e para os seus próprios interesses, desprendido, eventualmente percebendo que o outro pede demais, demanda demais de você, você respondendo e não lhe mandando de volta vazio, não lhe virando as costas. Romanos capítulo 12, sugiro que vocês leiam o texto depois. Na verdade, vale a pena a gente abrir aqui rapidamente e ler um pouco de um texto que lança muita luz nesses 4, 5 versículos que acabamos de ler. Paulo tratando do mesmo preceito de Jesus, verso 17 do capítulo 12 de Romanos. Veja, por favor, aí na sua Bíblia. O Senhor diz assim, verso 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está uma formidável, maravilhosa elucidação daquele difícil preceito ao qual nós acabamos de nos referir, proposto por Jesus para os seus discípulos. Quais são as aplicações que podemos fazer desse texto? Primeira questão a observar é que a gente precisa evitar dois extremos indesejados. O primeiro deles é de o que a gente poderia chamar de um literalismo exagerado e absurdo desse mandamento, desses preceitos de Jesus. De um lado, existe a possibilidade de você aplicar tão literalmente esse texto que ele perca todo o seu sentido, e você cai no mesmo problema dos fariseus. Por exemplo, Lutero, interpretando esse texto, citou um quadro que ele chamou de santo louco. Um monge, possivelmente alguém com quem ele conviveu, que vivia, a imagem é meio tosca, mas é de Lutero. Um monge que vivia com piolhos na sua cabeça, a beliscar a sua cabeça, e ele não fazia nada porque entendia que deveria sofrer e não resistir ao mal. Lutero diz: é
Este é o santo louco, insensato, aplicando literalmente o mandamento de Jesus e fugindo completamente do espírito do texto. O outro extremo é de me esquivar da demanda tão aguda de Jesus na direção dos seus discípulos. É entender que esse texto não pode ter uma aplicação possível e prática nessa vida. Como disse anteriormente a vocês, é supor que aqui tratou-se de um idealismo romântico de Jesus, um delírio eventual do nosso querido mestre. Nem uma coisa, nem outra. Primeira aplicação que precisa ficar no meu coração e no seu coraçãozinho é que esse texto deixa muito clara a possibilidade de você se vir às voltas com pessoas más, com gente perversa. Significa dizer um pouco mais, que nesse enfrentamento, você, discípulo de Jesus, poderá vir a sofrer ofensas graves e sérias, insultos, mesmo que você tenha uma vida tranquila, serena, limpa, ilibada, bela, boa, brilhante. Você, como discípulo de Jesus, no enfrentamento com alguém perverso e mau, poderá ser vítima de injustiças. Alguém processando você injustamente. Você poderá ser ferido, você poderá ser humilhado, você poderá ser explorado por seu coração gentil e generoso. Segunda aplicação do princípio enunciado por Jesus: as nossas relações pessoais, você com as pessoas ao seu lado, com o seu próximo, e nesse caso particular, com pessoas más e perversas, tem que se basear no amor e na misericórdia, e não na justiça. Olho por olho, dente por dente, era princípio mosaico de aplicação judicial e legal de Jesus. Nas suas relações pessoais tem que prevalecer o amor e não a justiça. O que significa dizer um pouco mais, que a súmula do princípio de Jesus é o princípio da não vingança, da não retaliação, do não revide. É você, discípulo de Jesus, sendo chamado a não tomar a lei nas suas mãos, a não fazer justiça nos seus próprios termos, é não pagar com a mesma moeda. Viram Paulo interpretando a palavra do Senhor e dizendo: não retribuir mal com mal, mas vençam o mal com o bem. Deixem que o Senhor será o seu vingador, o nosso vingador. Não façam justiça com as suas próprias mãos. Não se vinguem, não revidem, não retaliem, não paguem em retorno, em retribuição, na mesma moeda. É esse o meu impulso natural. Se sou ofendido, na minha honra, se sou insultado, a minha tendência natural é retribuir, no mínimo, nos mesmos termos do insulto de que havia sido vítima. Ou acontece só comigo? Você pode ter o temperamento mais calmo do mundo, mas se você for uma pessoa normal, seu primeiro impulso é revidar, é retaliar, é retribuir, é pagar, ou solicitar pagamento com algum tipo de juros e correção monetária. E diz Jesus: não se vinguem nas suas relações de confronto com perversos e maus. Versículo 42, já antecipei para vocês aqui.
O que Cristo reforça é que, para que os seus discípulos, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sejam capacitados a darem a outra face, é preciso que cada um, a cada dia, viva aquilo que Dietrich Bonhoeffer chamou de comunhão da cruz. Pedro, escrevendo sobre este mesmo assunto no capítulo 2 da sua primeira carta, diz: sejam como Jesus, que quando ultrajado não revidava com ultraje. Comunhão da cruz é a minha chamada, negar-me a mim mesmo. E quanto mais a cruz com Cristo você for, tratado pelo Espírito de Deus, mais pronto você estará para não revidar, entregar a justiça para as mãos do Supremo Juiz da vida. Paulo diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu, o Senhor, o retribuirei. O cristão, pensando na aplicação desse texto tão difícil e tão desafiador, deve estar livre tanto das ações de revide, como do espírito vingativo e ressentido. E aqui o desafio se torna um pouco maior, ou muito maior, porque eventualmente você não revida, você não agride de volta, você não retalia, porque você não pode, porque o outro é mais forte. Mas Cristo ministra para os seus discípulos dizendo: vocês, fortes no Senhor, precisam do tratamento do Espírito de Deus, que se passa na cruz, tal como que aconteceu com Cristo. A comunhão da cruz tem que levar cada discípulo a essa predisposição favorável a não exigir o tempo todo os seus direitos de volta. Para concluir essa reflexão, algumas questões que me intrigam. Suponho que na leitura desse texto possam intrigar a vocês também. Repetindo o que falei anteriormente, esse texto não é preceito de insensatez, mas é preceito de amor. Então vamos fugir do literalismo absurdo na aplicação dessa passagem. Também é importante dizer, e muita discussão ao longo dos séculos tem acontecido em cima dessa passagem, mal interpretada, como se ela também oferecesse diretrizes para a relação entre povos, governos, Estado. Por exemplo, se diz de um escritor novelista famoso, russo, Tolstói, que no século XIX, lendo esse texto, concluiu que ele daria margem a uma espécie de estado de anarquia política, ausência de exército, ausência de magistrado, de magistratura, de tribunais a governarem as nações, ou os países, ou os povos. Gandhi, no seu pacifismo levado às últimas consequências, também se valeu desse mesmo texto em suas jornadas de resistência pacífica. Aliás, ele nem falava de resistência pacífica, falava de satyagraha, a força da verdade, pacifista. Possivelmente quem melhor entendeu essa questão foi, pelo menos das pessoas mais conhecidas, desses grandes homens de que a história nos dá conta, foi Martin Luther King, a respeito de quem a gente pode falar um pouco mais adiante. Mas, definitivamente, esse texto não está tratando de governos, de nações, de Estado, de lei, de polícia, de governantes. Romanos capítulo 13 é texto de Paulo, que declara que os magistrados, que os governantes são colocados por Deus como autoridades para punirem o mal e recompensarem o bem. Esse texto não é uma espécie de cheque em branco para tirania, para desordem, para falta de escrúpulos, você vivendo aí pela vida fora, às voltas exposto ao crime ou mesmo à exploração da mendicância. Nem isso. Não é.
Existe aqui o que a gente poderia dizer, qualificar, como Lutero novamente qualificou, uma tensão que faz o discípulo de Cristo sofrer dolorosamente à vista desse mandamento do Senhor. Você, de um lado, sendo chamado a viver as suas relações pessoais na base do amor e não da justiça, na base da abertura de mão dos seus próprios direitos em favor da paz, em favor do outro, pelo amor, e ao mesmo tempo vivendo determinadas funções como cidadão. Lutero até exagerou para dizer que a gente, como cristão, vive uma espécie de dupla cidadania, e por isso ele foi criticado. Mas a ideia era a seguinte: você como pai, você como governante, como estadista eventualmente, você como chefe de uma seção no seu trabalho, há determinadas regras a cumprir, você colocado naquela função de que faz parte coibir o avanço do mal naquele ambiente, atinente à sua função exercida como cidadão da sua cidade, do seu governo, do seu país. Ao mesmo tempo, as suas relações cristãs pessoais, impondo um outro tipo, uma outra base de negociação e de vida. Pastor John Stott usou uma ilustração que eu não sei se é das melhores, mas é boa, talvez, e eu vou reproduzir aqui para vocês. Imagine, espero que isso nunca aconteça, mas uma situação de roubo, de invasão da sua residência, e você consegue manietar o invasor. Você tem 2 procedimentos a cumprir. Eventualmente, dar água para aquele invasor. Se for alguém super faminto, você dá um prato de comida para ele. E, ao mesmo tempo, entregá-lo à polícia, chamar a polícia. Esses dias, um incidente envolvendo o pastor Antônio Carlos alcançou as redes sociais em Copacabana, plena Olimpíada correndo, Copacabana super policiada, e lá pelas tantas, Antônio passando por ali, viu uma situação em que um garotão, tentou roubar, acho que roubou efetivamente o celular, alguma coisa assim, de alguém, e um grupo conseguiu agarrar o menino, colocar o menino no chão, e vocês sabem o que se quis fazer naquela hora: justiça com as próprias mãos. E Antônio passou pelo lugar ali, casualmente, uma santa coincidência, e impediu que alguma coisa mais trágica acontecesse. Então, você como cristão e como cidadão, existe polícia, existe justiça, existe tribunal, mas o que Jesus está dizendo é que não cabe a você fazer justiça com as próprias mãos, se você é discípulo de Jesus. Cabe a você um coração abnegado e desprendido, a ponto de eventualmente perder seus direitos, se esse for o caso. O que não significa dizer que, em nenhuma hipótese, você não deva, como crente, recorrer à justiça, aos tribunais. Paulo trata dessa mesma questão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, em que definitivamente Paulo diz o seguinte, depois você lê o texto: vocês, crentes, referindo-se à igreja de Corinto, têm pendências uns com os outros, e é um absurdo que um crente leve outro crente para uma disputa diante de um tribunal em que o juiz é um incrédulo. Ele diz assim: vocês não têm nenhum sábio para julgar suas questões? Acaso não deveriam vocês sofrerem o dano e a injustiça? Mas vocês mesmos impõem ao outro, o irmão, o dano e a injustiça. Então, Paulo, naquele texto, regula com muita clareza e nitidez a questão de um crente processar outro na justiça. Mas esse texto aqui não significa dizer que você, em nenhuma situação, pode buscar seus direitos eventualmente roubados e usurpados na justiça.
A ordem de Jesus não pode, em momento nenhum, implicar em fraqueza de caráter. O que se deixa subjugar por fraqueza. Não pode significar, como já disse, transigência moral. E menos ainda, anarquia na ordem política. Foi mais ou menos aquilo a que Gandhi acabou se expondo, de certo modo, em certa medida. Meus queridos irmãos e irmãs, se aplicam esses preceitos da não vingança, da não retaliação, do não revide, nos nossos enfrentamentos com os perversos, imaginem como devem ser as nossas relações, nós, irmãos com irmãos, nós, entre nós, familiares. Se vale para a sua vida, diante de um perverso e mau, imagine como devem ser as suas relações dentro da sua família, dentro da sua casa. O mesmo princípio, elevado à enésima potência. Não revide, não se vingue, não retalie. E não raro, nas nossas relações mais próximas, muitos discípulos de Jesus têm caído no pecado, no desastre de tratarem de devolver com a mesma moeda. Muitos casais vivendo mal, casais de crentes, porque o que governa as suas relações é devolução na mesma medida. Último comentário para a gente orar. Ninguém pode viver nessa base e nessa medida de santidade, a menos que o Espírito Santo o capacite nessa base, nessa direção. Vocês concordam com essa afirmação? É verdade? Amém? Todo o Sermão do Monte é uma grande chamada a uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus, para os seus discípulos, lhes indica a senda, o percurso, a jornada, uma justiça de qualidade muito superior à vigente, inclusive nos meios religiosos daqueles dias. E diz: vocês são diferentes, mas só pelo poder do Espírito Santo. É olharmos para esses desafios com quebrantamento e fé, dizendo: Senhor, como publicano, batendo nos peitos, primeiro das bem-aventuranças, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente que tem fome e sede desse princípio, desses preceitos, dessa justiça de qualidade superior, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, pecador, inabilitado para viver nesse padrão, a menos que seja por meio da injunção do Teu Espírito na minha vida e no meu coração. Que Deus assim nos capacite e abençoe para o louvor da sua própria glória. Amém, meus irmãos e irmãs.